Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia com a temática de política e especificamente sobre o Estado. A referência utilizada para esta aula será o livro Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes, que aborda esse tema de forma bastante resumida, e pontual. Então vamos lá. De onde que vem o termo Estado? Vamos pensar o que é o Estado, essa instituição que detém o poder político. Essa instituição é uma das mais complexas instituições sociais criadas e desenvolvidas pelo ser humano ao longo da história. Esse termo Estado deriva do latim status, que significa estar firme. Significa o quê? A permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. Muitos estudiosos procuraram compreender a realidade do Estado. Só que esse pensador aqui, o Max Weber, que elaborou uma das conceituações mais conhecidas e debatidas entre os estudiosos do assunto. Nós podemos simplificar da seguinte forma: o Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vivem. É interessante porque às vezes se utiliza até o termo uso legítimo da violência, violência no sentido de força, porque vis significa força, a palavra violência vem do latim. Então, Max Weber vai falar isso, que o Estado é o único que mantém esse monopólio do uso legítimo da força. Qualquer uso da força que não seja através do Estado é um uso ilegítimo. Então esse é um conceito de Weber. E qual que seria a origem do Estado? Como que ele se formou? E por quê? As circunstâncias específicas que deram origem à formação de Estado nas mais diversas sociedades humanas é um tema de difícil verificação, embora tenha despertado muita especulação ao longo da história da filosofia política. Para a maioria dos autores, o Estado nem sempre existiu. Sabe-se que diversas sociedades do passado, do presente, se organizaram sem essa instituição, como a gente pode ver nessa figura. Nelas, as funções políticas não estavam claramente definidas, formalizadas em determinada instância de poder. Os indígenas, por exemplo, apesar de você ter ali uma organização, uma hierarquia, mas não estava tão definida igual é o Estado, como é o Estado. Como eu falei, inclusive, na primeira aula, nossa visão é bem etnocêntrica quando a gente pensa, às vezes, em política, como se política fosse só algo das sociedades europeias, por exemplo, que a gente herdou. No entanto, em um dado momento da história, na maioria das sociedades, teve um aprofundamento da divisão social do trabalho. E aí sim, a gente está trazendo esse conceito que é etnocêntrico, que vai falar o seguinte, que certas funções político-administrativas, militares, foram assumidas por um grupo específico de pessoas. É isso? Então, o que acontece? Esse grupo, ele passa a deter o poder. E esse grupo também vai impor normas aos demais. Ele vai deter o poder e impor normas à vida coletiva. E assim que surge o governo, por meio do qual a gente vê o desenvolvimento do Estado. E qual que seria a função do Estado? Para que ele se desenvolveu? Não existe muito consenso, mas a gente pode destacar duas concepções, uma corrente liberal e uma corrente marxista. A corrente liberal centra a análise em qual deve ser a função do Estado. Assim, de acordo com o liberalismo, o Estado deve agir como mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais. O Estado deve promover a conciliação dos grupos sociais, amenizando os choques dos setores divergentes, evitar a desagregação da sociedade. Então a função dele é alcançar a harmonia entre os grupos rivais, e vai preservar o quê? Interesses do bem comum. Essa é uma concepção liberal. É uma concepção que imagina o Estado como aquele que mantém o equilíbrio da balança. Então é como se a gente não tivesse um desequilíbrio. O Estado está ali para amenizar, para harmonizar. A balança estaria de uma forma harmônica. Os pensadores liberais clássicos que a gente tem, que se destacaram, foram John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, que as concepções deles vão mostrar um pouco esse lado do liberalismo. Só que é uma visão um pouco otimista do Estado, ou melhor, da sociedade. Como se a gente tivesse ali conflitos, mas que o Estado está verificando, está dando a mesma atenção para ambas classes sociais. Só que a gente vê em uma outra concepção, a corrente marxista. A concepção marxista vai centrar a análise em qual que é a função do Estado. E ele afirma que ele não é um simples mediador de grupos rivais, isto é, daqueles que protagonizam a luta de classes, conforme a terminologia de Marx. É uma instituição que interfere na luta de modo quase parcial, tomando partido até da classe dominante.
Então a função é garantir o quê? Domínio da classe, domínio de classes. Então é sempre o domínio de uma classe, é o domínio da classe dominante. Ele vai falar muito da burguesia, o Karl Marx. Isso ocorre devido à origem. Por quê? Ele vai nascer dos conflitos sociais, e vai se tornar uma instituição controlada sempre pela classe mais poderosa, a classe dominante. Então é Karl Marx e Friedrich Engels, que vão ter essa concepção, que a gente percebe que é uma concepção até bem visível até hoje. A gente percebe que o Estado ou a política acaba sendo, num certo sentido, a manutenção exatamente de uma determinada classe, dos interesses de uma determinada classe. A gente viu em outra aula, exatamente como que o poder se estabeleceu, e quais são os tipos de poder existentes. Não é isso? Poder ideológico, econômico, político. Então, essa concepção marxista ela vai trazer esse poder exatamente no favorecimento de uma determinada classe. E o que é a sociedade civil? Na linguagem política contemporânea, tornou-se comum a gente fazer uma contraposição entre sociedade civil e Estado. Então, nessa contraposição, o Estado ele costuma ser entendido como uma instituição que exerce o poder coercitivo. De novo, uma concepção de Weber, o coercitivo vem de quê? De força, por intermédio das suas diversas funções, tanto na administração pública como no judiciário, no legislativo. Por sua vez, a sociedade civil ela costuma ser definida como um largo campo das relações sociais que se desenvolvem fora do poder institucional do Estado. Então fazem parte da sociedade civil, por exemplo, os sindicatos, as empresas, as escolas, as igrejas, os clubes, os movimentos populares, as associações culturais. Então você vê aí uma característica, que também existe uma ideia de organização, mas fora, uma relação social que se desenvolve fora desse poder institucional que é o Estado. O relacionamento entre os membros da sociedade civil vai provocar surgimento de vários conflitos, de várias questões econômicas, ideológicas, culturais, e esses conflitos entre pessoas ou grupos vai demandar a ação do Estado. Então o Estado tem que agir. Nas relações entre o Estado e a sociedade civil vão surgir o que? Os partidos políticos. Qual que é a função do partido político? A função dele é atuar como ponte entre os dois, entre a sociedade civil e o Estado. Assim, caberia aos partidos políticos captar os desejos e as aspirações da sociedade civil e encaminhá-los ao campo da decisão política do Estado. Hoje mais do que nunca, como a gente vai ver logo adiante, que a gente vive uma democracia representativa. Então, o que acontece? A gente sabe que essa organização vai variar conforme a época e o lugar. O tipo de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil vai variar dessa forma, de acordo com a época e o lugar. Não é a mesma coisa nos Estados Unidos e o Brasil. E não é a mesma coisa no século XVII e no século XX. Então vai variar. Desse modo, as relações entre governantes e governados podem tender tanto para um esquema fechado, como a gente viu nas ditaduras, a opressão, o autoritarismo do Estado sobre a sociedade, como a gente viu aqui no Brasil mesmo no período ditatorial, ou até em outros países, e um esquema aberto, que é evidenciado por uma maior participação política da sociedade nas questões de Estado. Com relação ao respeito ao poder público e os direitos individuais, coletivos. Então o regime político ele pode ser ou fechado ou aberto. O que seria um regime político aberto? Por exemplo, a democracia. Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo. É povo, cracia, poder, kratos. Foi na antiga cidade grega de Atenas que a gente teve a primeira menção à democracia, uma das mais citadas referências do regime democrático. Só que lá era diferente de hoje. Na democracia de Atenas, os cidadãos, que eram pequena parte da população ateniense, participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos da cidade. Portanto, havia em Atenas uma democracia direta. É importante ressaltar aqui que quem era cidadão? Primeiro, cidadão era aquele cara que era maior de 18 anos, não era estrangeiro, era homem. Então, várias características. Livre, inclusive, eles se ocupavam com questões filosóficas e políticas. Eles nem tinham a preocupação econômica mesmo, a pessoa que
ela tinha escravos. Quem trabalhava geralmente era escravo, etc. Então, na democracia de Atenas, você tem uma pequena porção de pessoas participando por causa disso. Quem era considerado realmente um cidadão, né, na cidade. Então, exatamente por isso, possibilitou uma democracia direta. Mas em nossa época, a democracia direta ela não existe mais, né? Ao longo do tempo, os estados foram ficando muito complexos, né? Extensos territórios, populações numerosas, né? E foi inviável, né, a gente ter os próprios cidadãos participando diretamente do poder. Imagine todo mundo enchendo o Senado lá. A democracia ela deixou de ser um governo direto do povo, né? E atualmente nós temos o quê? Uma democracia representativa, né? Na qual os cidadãos elegem seus representantes políticos para o governo do Estado, né? O ideal de democracia representativa é que o governo seja de representantes do povo, os quais devem exercer o poder pelo povo e para o povo. É muito bonito se a gente pensar, né? Só que a gente muitas vezes vê interesses particulares sendo colocados lá, né, no momento, né, em que, que esses políticos assumem o poder, né? Isso é algo que não precisa a gente mencionar de forma profunda, porque está mais que visível hoje em dia através dos meios de comunicação social, né? Nos dias de hoje, um Estado costuma ser considerado democrático quando ele apresenta o quê? Participação política do povo, é o povo exercendo o direito de participar das decisões políticas, elegendo seus representantes no poder público. Essa participação é garantida por meio do direito ao voto direto e secreto em eleições periódicas. No Brasil é até engraçado que é um voto coercitivo, né? A gente é obrigado a votar, né? E é engraçado que a gente é obrigado a ter direito a participar, né, de uma eleição. No Brasil isso aí é bem paradoxal. Existem ainda outras formas de manifestação política do povo, né? Por exemplo, a gente está aí na iminência talvez de um plebiscito, né, um referendo, tem as reuniões populares, né, as passeatas, as associações em praça pública, etc. Outra característica é a divisão funcional do poder político, né? O poder político do Estado não fica concentrado em um único aparelho. Ao contrário, apresenta-se dividido em vários órgãos que se agrupam em torno das seguintes funções típicas. Por exemplo, legislativa, elabora as leis. Executiva, execução das leis pela administração pública, né? E jurisdicional, aplicação das leis e distribuição da justiça. Nos regimes democráticos, deve existir independência e harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Não é isso? Então, o que a gente percebe? Nessas funções, inclusive, isso tem a ver com a concepção de Montesquieu, que a gente vai ver numa próxima aula, né? Uma concepção que herdou de Montesquieu, nessa divisão do Estado em executivo, legislativo e judiciário, né? Aquele que faz as leis, aquele que executa as leis e aquele que julga a aplicação dessas leis, né? A vigência do Estado de Direito, né, o poder político, é exercido dentro dos limites traçados pela lei, né? E essa lei é igual para todos, né? Ela subordina tanto o Estado como a sociedade, né? E por isso o Estado ele se chama Estado de Direito, porque vigora o Estado de Direito, o cidadão respeita o Estado, mas o Estado também tem que respeitar os direitos do cidadão, né, como liberdade de pensamento, expressão, associação, imprensa, locomoção. Isso não acontece, por exemplo, na ditadura, né? Dizemos que o regime de uma ditadura é quando o povo é proibido de participar da vida política do país. A palavra ditadura é uma palavra de origem latina, que significa isso aí, ditar ordens, né? Na antiga República Romana, o ditador era o magistrado que detinha temporariamente plenos poderes, eleito para enfrentar situações excepcionais, como os casos de guerra, né? Mas o mandato, nesse caso, era limitado a 6 meses, né? Embora houvesse a possibilidade de renovação, dependendo da gravidade das circunstâncias. Comparado com as suas origens históricas, esse conceito de ditadura conservou apenas o caráter de poder excepcional, concentrado na mão do governante. Atualmente, um Estado pode ser considerado ditatorial quando apresenta as seguintes características. Então, aí, nós temos a primeira: eliminação da participação popular nas decisões políticas. O povo não tem nenhuma participação no processo de escolha dos ocupantes do poder político. Não existem eleições periódicas, né, ou quando existem, costumam ser fraudulentas, né? A gente viu a eleição do Saddam Hussein, né? Foi 100% de aprovação, né? E são proibidas as manifestações públicas de caráter político, né? A concentração do poder político, o poder político fica centralizado nas mãos de um único governante, né? Ou de um órgão do colegiado de governo, né? No caso, uma ditadura colegiada. Geralmente o ditador é membro do poder executivo, né? Os poderes legislativo e judiciário são aniquilados, né? Ou então são enfraquecidos.
Existe também a inexistência do Estado de Direito, como eu falei anteriormente, né? O poder ditatorial exercido sem limitação jurídica, com leis que só valem para a sociedade. O ditador coloca-se acima das leis. Nessa condição, ele até desrespeita os direitos fundamentais do cidadão, principalmente o direito de livre de expressão, liberdade de associação política. A gente viu no Brasil a censura, por exemplo, né? Além dessas características, os regimes ditatoriais eles se sustentam mediante dois fatores essenciais. O fortalecimento dos órgãos de repressão. As ditaduras elas montam um forte mecanismo de repressão policial. Por quê? Porque é só assim que ele vai conseguir manter. A gente vê nessa figura aqui um exemplo. Esses órgãos de repressão espalham pânico na sociedade, implantam um verdadeiro terrorismo de Estado, utilizando métodos de tortura, de morte, etc. O controle dos meios de comunicação de massa, como eu falei, a censura. As ditaduras procuram controlar todos os meios de comunicação de massa, como programas de rádio, televisão, espetáculos de teatro, filmes exibidos no cinema, jornais, revistas. Por quê? Porque tem a questão da influência desses meios de comunicação exatamente na população de uma forma geral. Então, monta-se um departamento de censura oficial para proibir tudo que for considerado subversivo. Tudo que isso aqui pode ser subversivo, as pessoas vão ficar revoltadas contra o Estado, vão acabar se movimentando, etc. Então, somente são aprovadas mensagens públicas que forem julgadas favoráveis ao governo ditatorial. Esses instrumentos de controle e opressão eles foram utilizados em diversos regimes ditatoriais no século passado. Alguns exemplos são as ditaduras de Hitler, na Alemanha, de Stalin na União Soviética, Fidel Castro em Cuba, Pinochet no Chile, Getúlio Vargas no Brasil, Francisco Franco na Espanha, e os regimes militares, como os que vigoraram tanto na Argentina como no Brasil, entre 1960 e 1970. É isso? Então, espero que tenha ficado claro um pouco desse conteúdo sobre política, principalmente essa parte sobre o Estado, e que vocês tenham conseguido fazer um link com as aulas anteriores, que falam exatamente sobre a ideia de poder. Espero também que qualquer dúvida que vocês tenham, podem me encaminhar ou por e-mail ou colocar nos comentários, que eu responderei com o maior prazer, e até alguma crítica, professor, essa parte não ficou, você passou muito rápido, não ficou bem entendida. Muito obrigado pela atenção.